Isso não é um. Eu não sou pastor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, minhas costas, meu Deus. Cara, eu não dormi bem. Acho que eu acordei hoje 4 horas da manhã. E assim, essa cadeira aqui tá quebrada. Não dá pra mim encostar minhas costas, velho. Ah, meu pai do céu. Pessoal, vou falar hoje sobre Ruth, né? Um dos motivos de eu falar sobre Ruth é porque eu não tenho um vídeo sobre Ruth no canal, uma live sobre Ruth. E me pediram pra falar sobre Ruth. Eu acho que nesse pé aqui vai ficar bom. Então assim, vamos entender um pouco sobre Ruth. O que levou Noemi a sair da sua terra e o que essa história quer falar para nós. Se está na Bíblia, quer nos passar alguma coisa. Antes de começar a live, eu vou responder algumas perguntas. São exatamente 8 horas e 14 minutos, então quem quiser fazer qualquer pergunta agora, com relação a qualquer coisa, faça. Porque depois que eu iniciar a live, eu só vou responder perguntas sobre o tema. Então, se quiser perguntar sobre qualquer coisa da Bíblia nesse momento, da minha vida, ou do mundo, ou se vai, pergunte. Né? 8h14. Acho que até umas 8h17, 8h18 eu vou estar respondendo essas perguntas aqui brevemente. Durante a tarde, umas 2 horas, eu vou fazer uma live de batalha. Ontem foi muito bom. Eu acho que eu vou começar a fazer mais isso. O tema hoje é Ruth. Entendeu? Então, assim, fiquem à vontade. Até 8h18 eu vou estar respondendo qualquer pergunta. Cadê o verde? O Jackson perguntou. Eu não fumo, jovem. Bom dia para você e família. Obrigado. Jesus, Príncipe da Paz. É um dos nomes dele. Um dos títulos, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, assim, eu acho que não vai ter nenhuma pergunta, né? Quando não tem pergunta, eu fico sem graça. Eu fico assim, Márcia, muito obrigado por seguir. Correias Construções, porque dizem que é Iaúcha. Iaúcha é porque o nome de Deus, ele foi datado num dos achados, né, do tempo de Moisés, um tetragrama. Esse tetragrama são 4 palavras, 4 letras, na verdade. Y, H, W, H, uma coisa assim. E aí, na tradução, ficou esse nome, né? Iaúcha, Yarroúcha, uns chamam de Arroúcha. E o nome de Cristo também, judaico, chamam de Yeshua. Não é à toa que você já deve ter visto alguns hinos como Yeshua, 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 viemos hoje aqui te adorar. Quem foi a mulher de Caim e Abel? A palavra de Deus não fala que Abel teve mulher, né? Afinal de contas, Abel foi morto e a história dele acaba ali. Mas como a história de Caim continua, a mulher de Caim foi sua irmã, cara. Manda um abraço para nós na estrada. Transporte Buffon. Todos os familiares da rodagem. Abraço aí para vocês, Transporte Buffon. Fala da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha um vazio na alma. Ela estava procurando amor nos homens, né? E aí ela estava em um relacionamento que não era um relacionamento propício. Ela já tinha se casado 5 vezes e o homem que ela tinha no momento não era marido dela. Um abraço, Pintura em Tampim. Mais ou menos 5 vezes. Então, naquela roda daquele poço, Jesus queria conversar com aquela mulher, porque Jesus queria converter. Entendeu?
Só que Jesus não podia conversar com ela um assunto íntimo na frente de todos os discípulos. Por isso que Jesus manda os discípulos dele comprar comida. Tá entendendo? Quando os discípulos vão comprar comida, Jesus tem um momento íntimo com aquela mulher e ele vai e fala para ela, ó, me dá água para beber. E a mulher fica naquela, mas Senhor, né, tal. E Jesus fala assim, mulher, se tu soubesse quem eu sou, tu que me pediria água para beber. Porque Jesus quer mostrar para aquela mulher que ele é um profeta, né? Entendeu? Que ele é, acima de um profeta, também um sumo sacerdote. Então, assim, a mulher continua dando uma de doida. Jesus fala, 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 e a mulher dá uma de doida. E aí, por fim, Jesus constrange ela. A intenção de Jesus não é constranger a mulher samaritana. É só abrir os olhos dela, sem precisar ofendê-la. De maneira alguma, Jesus queria falar para a mulher, vai chamar teu marido, porque Jesus sabe que ela não tem marido, sabe que ela está vivendo uma relação errada, né? Jesus quer convencer aquela mulher sobre o bem e sobre quem ele é, sem precisar constrangê-la. E esse comportamento de Cristo com a mulher samaritana é um comportamento de Cristo na nossa própria vida. A intenção de Deus não é te humilhar e expor os teus pecados. A intenção de Deus é te mostrar que você está pecando, para que você mesmo possa abrir os olhos e pedir para ele misericórdia. Entendeu? Mulher, me dá de beber. Não, Senhor. Mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, tu que pediria água. E eu te daria uma água que jorraria e nunca mais cessaria. Então Jesus está falando para ela que ele tem poder para dar para ela algo e ela não tem poder para oferecer para ele nada. Tá entendendo? Só que Jesus quer que a mulher peça, né? Me peça de beber, fale para mim que você precisa, porque eu sinto um vazio em você. E a mulher continua fingindo que tá tudo bem, tá tudo ok. E aí, por fim, Jesus constrange ela. Jesus fala, vai buscar o teu marido, né? Quando ela ouve isso, ela tem consciência de que Jesus, de fato, é quem diz ser. Jesus é um profeta, mais do que um profeta. E aí a mulher fala assim, olha, né? De fato, esse homem aqui é diferente. Aí ela larga o cântaro dela junto do poço, ela corre para a cidade e fala assim, eu conheci um homem que me falou tudo quanto eu tenho feito até agora. Então, naquele momento, a mulher sai de pecadora para pregadora, entendeu? Aquele vazio da alma dela é suprido. Não sei se para sempre, mas temporariamente ela recebe a palavra e ela já começa a agir. Ela corre por Samaria e fala, ó, conheci um homem ali que ele falou tudo que só eu sei. Tá no meu íntimo. Será se ele não é o Messias? Né? Entendeu? Sem contar que também para ela é revelado o plano de Cristo, né? Está chegando o dia, e o dia está chegando, em que os verdadeiros adoradores não precisarão mais adorar nos montes, nem nos templos, nem a adoração virá exclusivamente dos judeus, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não que Jesus falou que vai destruir os templos e que não seja mais necessária igreja. Não entendam dessa maneira, porque isso é extremismo. Jesus só está falando que a salvação não é exclusiva. Tá entendendo? A salvação não é exclusiva de uma determinada parte. Gênesis fala sobre. Mas você tem prova que Deus existe? Então, Sérgio, para mim Deus existe, eu tenho provas, né? Mas assim, num discurso, quem quer provar alguma coisa é que tem que apresentar os fatos. Então, assim, eu não tô aqui para convencer as pessoas que Deus existe. Eu tô aqui para pregar para as pessoas que acreditam em Deus. Se chegar alguém que não acredita em Deus, essa pessoa é que tem que tentar me convencer que Deus não existe, não o oposto, tá entendendo? Afinal de contas, a autoridade do discurso está na minha pessoa. E assim, a pregação não é para convencer as pessoas a acreditarem, a pregação é para quem já acredita. Entendeu? Então vamos lá, a questão de Gênesis. Gênesis é uma mostra viva, o livro de Gênesis é uma mostra viva no comportamento de Deus na criação, né? Deus fala assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra, porém a terra era vazia e sem forma, o Espírito de Deus pairava, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus que haja luz, e viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, houve tarde de manhã o primeiro dia, né? Então assim, toda a construção do livro de Gênesis é uma demonstração que Deus é bom, entendeu? Deus é bom em tudo que ele faz, é bom. Tudo que ele faz é agradável. Se hoje em dia tem tanta maldade no mundo, é porque o mundo jaz no maligno. Isso aí já é outra história. Deus está em Gênesis iniciando a criação de um mundo que ele não vai morar para Adão e Eva, né? Mas ele se certifica que tudo que ele faz é bom.
Então, Sérgio, a prova que Deus existe na minha vida foi com relação a experiências, né? Não foi com relação a escritinhos bíblicos, não, porque eu acho que eu já li a Bíblia umas 5 vezes. E assim, eu quase virei ateu, entendeu? Eu cheguei a me achar importante demais, porque com mais conhecimento que você tem, mais dúvidas você tem, né? E ainda mais que a gente vive num século em que a lógica toma o lugar da fé. Então, assim, eu já pensei como muitas pessoas pensam hoje, né? Ai, meu Deus, o que que prova que Deus existe? Ai, por que que existe tanta fome no mundo, tanta guerra, tanta destruição, tanta maldade? E assim, eu passei por duas experiências pessoais que fizeram eu me convencer de que Deus de fato existe, entendeu? Então, assim, a primeira experiência foi quando eu caí dentro de, um, de um rio e eu não sabia nadar, meus 18 anos de idade. E quando eu tentei sair para fora, eu não conseguia, né? Eu fui puxando ar. E por fim eu fiquei no fundo d'água, tinha desistido, já estava começando a engolir a água. E aí eu me esforcei para lembrar na minha família, da minha família. Isso com meus 18, eu tenho 29 anos, então isso já faz 11 anos, né? O que que aconteceu? A minha vida passou por mim em questões de flashes. E eu imaginei como seria o futuro sem minha existência. Minha mãe sofrendo, as pessoas. O meu próprio tio que tinha me levado para o rio para pescar mais ele ia se sentir muito culpado. E eu desisti. Eu fiquei no fundo d'água e eu fiquei numa posição de feto, né? Abraçado assim com nos pés, engolindo água e pensando que era o fim. Eu realmente tinha desistido. E aí o que que acontece? Nesse exato momento, eu lembrei de uma passagem bíblica que fala a seguinte frase, né? Enquanto a vida, há esperança. Entendeu? Enquanto a vida, há esperança. Não sei se está em Provérbio, não lembro mais qual capítulo, versículo e o livro que essa passagem está, mas eu lembrei dessa passagem. Quando eu lembrei dessa passagem, eu olhei para cima, que era só água, né? E eu vi uma claridade. Eu não sei também se era o reflexo do sol, né? Aqui você quer um pouco de lógica, então vamos conversar com lógica. E eu vi uma luz especificamente num determinado lugar que estava em cima da minha cabeça. Poderia ser o reflexo do sol. E eu resolvi ter um último esforço para sobreviver, né? Eu dei um pulo e só saiu a minha mão para fora. E antes que minha mão voltasse, um barqueiro, que quando eu estava indo para o rio, estava quase lá para o meio do rio, segurou na minha mão e me puxou para cima do barco. Então, assim, as pessoas que não creem em uma divindade, em Deus principalmente, dizem que isso é sorte. Sim, você está falando que não acredita em Deus, né? Mas a Bíblia tem várias escritas bonitas, pelo menos isso, né? Uma admiração. Né? A Bíblia tem muitas coisas que preservam a vida, mas enfim, independente de você acreditar em Deus ou não, é como eu falei, eu não tenho intenção nenhuma de converter alguém que não crê, né? A pregação é para os que crê. Mas se você quiser ficar na live sem atrapalhar também, será bem-vindo. Aí o que que acontece? É essa passagem que me fez viver, entendeu? Então, assim, eu creio que Deus me fez pensar nessa passagem, nesse momento. E que ele não precisou descer do céu e fazer eu flutuar e tudo mais. Da mesma maneira como ele não precisou ir lá na cadeia onde José estava preso e tirar José de lá. Ele só precisou botar dois caras lá dentro, né? Um padeiro e um copeiro, entendeu? Só que isso não foi o suficiente para me ter total certeza que Deus era real. Eu continuei minha vida, como eu falei, com muita incredulidade, sempre naquelas coisas. Será se é verdade? Será se não é? Um cristão que diz que nunca passou por isso é um mentiroso, né? Você dizer que você nunca duvidou, que você sempre teve certeza absoluta, isso não é verdade. Todo mundo tem dúvida, entendeu? Até João Batista teve dúvida. João Batista, ele olha para os fatos e ele está preso por Herodes, a cabeça de João Batista está quase pronto para ser servida numa bandeja, e ele manda os discípulos dele ir até Jesus e perguntar: tu é mesmo o Messias? Então, assim, o mesmo João Batista que batizou Jesus, que viu um pombo, que era o Espírito Santo, descer, e ouviu o próprio Deus falar: esse é o meu filho, e nele eu me alegro. Esse próprio João Batista, ele mandou alguém lá perguntar. Vai lá e pergunta se esse homem é mesmo o Messias, entendeu? Então, assim, todo mundo, por mais santo que seja, ou por mais fiel, passa por um momento de dúvida, um momento de dúvida.
E esse fato de eu quase morrer afogado não foi o suficiente para me fazer ter certeza que Deus era real, né? Eu continuei minha vida e continuei tendo incredulidade. E aí, há uns 25 anos, eu tenho 29, e eu me acidentei de moto com uma conhecida minha, uma amiga, né? E nessa queda, ela foi dada como morta por 10 minutos, entendeu? Nesse período, ela se relacionava com um rapaz que dizia que era satanista e que inventava de cortar o sangue dela para beber. É uma coisa nojenta. E ela dizia que era roqueirona e não sei o quê. E na queda, ela tava com capacete, eu sem. Eu fiquei todo ralado, todo sujo de sangue, mas corpo quente, eu não me liguei nisso. E ela com capacete tava com o pescoço torto no chão. E eu lembro que nesse período eu estava começando a duvidar da existência de Deus. Nesse dia particular, eu lembro que eu estava bebendo mais meus amigos e eu pegava o copo, eu levantei o copo para o céu e eu falei uma frase que eu vi num filme, e o nome do filme é O Retrato de Dorian Gray, né? O personagem que fala essa frase, ele se chama Harry no filme. E ele bebe uma dose do copo de cachaça e ele levanta o copo para o céu e fala: com este copo, com este gole, eu prego minha alma no altar do diabo. Então, nesse dia, por ironia, por ignorância, não sei por o quê, eu resolvi representar essa cena de filme. E exatamente nesse dia, eu caí de moto e eu fiquei todo arranhado e essa menina ficou dada como morta por 10 minutos. E eu lembro que eu estava muito distante da verdadeira crença, como eu falei para vocês, né? Eu estava na bebedeira e ainda falei essa besteira, né? E o Davi tá perguntando o que é isso. Então, é um testemunho, né? Pode não ser um testemunho tão bonito, né? Enfim, ninguém é santo, não é verdade? E aí, o que que aconteceu? Eu lembro que nesse dia eu chorei muito e eu pedi para Deus que, mesmo sendo um acidente, para não permitir que aquilo acontecesse comigo. Porque eu não saberia como eu ia conviver com isso. Eu não saberia como eu ia me comportar com isso, né? Eu ia sentir um peso muito grande. Imagina só se aquela menina não levantasse. E depois de uns 10, 15 minutos, aquela menina, aquela moça, né? Ela já tinha 22 anos na época, ela tem mais hoje. Ela, ela se levanta do chão, toda se contorcendo, igual uma marionete. E eu vou abraçar ela e o mototáxi bêbado tava lá falando pra mim ter cuidado, que ela podia ter um pulmão perfurado. Todo mundo triscou no pulso dela antes, não tinha pulso. E isso foi a prova, né? Então, assim, toda vez que eu quero. Toda vez que eu quero ou que eu penso que eu sou grande demais, que talvez não exista nada acima de mim, que eu sou o cara, eu lembro desse dia e do quanto eu me senti inútil, né? O quanto eu me senti incapaz, tá entendendo? Então, assim, por mais que eu fosse inteligente, por mais que eu fosse o cara, eu particularmente me senti um incapaz ali, né? Eu me senti um incapaz. E eu tive que admitir que tinha algo acima de mim. Quando essa moça se levantou, eu tive certeza disso. Eu tive certeza que Deus tinha ouvido o meu clamor, e aquilo ali foi uma prova para que minha incredulidade fosse embora. E nesse período ela foi para o hospital com sequelas, um olho dela não abria, um olho dela ficava fechado. E eu lembro que eu fui ficar com ela no hospital e apareceu lá policiais e tal, ficaram me investigando para saber se eu estava alcoolizado e tudo mais. A moto que eu estava na época era de um amigo meu, ele estava bêbado, por isso que eu peguei a moto para levar essa menina. E eu fiquei com muito medo, mas eu continuei acompanhando ela no hospital. A mãe dela não queria ver ela, a mãe dela não queria ver ela mais nunca na vida, porque ela saiu de casa em cima de um jumentinho, botou. Parece uma loucura, eu não gosto de falar muito testemunho aqui. Quem me conhece na live sabe que eu não falo testemunho, né? Por que eu não gosto de falar muito testemunho? Porque a gente vai falando, as pessoas pensam que a história é muito louca demais, né? Que pensa que é uma coisa assim absurda. Não, esse cara tá inventando. Mas enfim, eu vou continuar falando, porque Deus é que vai me julgar. Se for mentira, Deus sabe. E eu não tenho intuito nenhum de mentir contra Deus. Muito menos numa live do TikTok que não me deixa rico, nem enfim. O que acontece? A mãe dela não queria ela de volta em casa, porque
antes do acidente, porque ela tinha saído para fugir com esse cara, que era satanista, era roqueiro, era isso. O cara era mesmo de coisa. E ela passou muita necessidade morando com esse cara. Ela fugiu de casa em cima de um jumentinho, porque ela não tinha condição de pagar um frete, né? Então ela contratou esses fretes de jumento mesmo, de que a pessoa tem um cavalo, bota um negócio atrás, né? E carrega mesmo de coisa. E a mãe dela não queria mais saber dela, entendeu? E depois desse acidente, a mãe dela foi pro hospital, chorou muito quando viu isso, uma carroça. Quando viu a condição da filha dela. As notícias que o médico dava eram uma atrás da outra, ruins. Hospital público, ela estava lutando para conseguir um atendimento em outro hospital. E, nossa, veio até conversa como que tinha que abrir o cérebro, porque ela tinha... Antes disso, ela já tinha um problema mental, dizendo os médicos lá na hora. Enfim, a falta de informação foi a coisa que mais perturbou, né? E aí, chegava notícia ruim atrás de notícia ruim, mas finalmente ela conseguiu ser atendida no hospital regional melhor. E depois de alguns tempos ela saiu, só que a sequela do olho continuou. Mas ela tinha fé em Deus que o olho dela, um dos olhos dela que tinha essa sequela, ela não conseguia controlar e abrir. Depois de alguns meses, o olho dela abriu totalmente. Hoje ela abre os dois olhos, tá perfeita, não teve nenhuma sequela. E ela foi para uma igreja. Hoje ela é cristã, ela é evangélica. E na igreja o pastor falou que tinha um demônio. Isso não sou eu que estou falando, foi o pastor da igreja dela que falou que tinha um demônio sobre as costas dela. Ela sempre reclamava que ela era meio corcunda. E ela falava que tinha um espírito que ficava montado nela. E depois que ela começou a se relacionar com esse cara, acontecia isso. Eu nunca levei a sério, nunca acreditei. Eu sou um cara muito incrédulo. Eu também precisei ver para crer muitas coisas na minha vida, né? Como o próprio rapaz aí que não acredita em Deus. Enfim, eu também já fui assim, né? Todo ateu ele está sujeito a ser cristão. Todo cristão também está sujeito a ser ateu. É uma troca de dois lados. Eu nunca virei ateu, mas eu comecei a pensar na ideia de que talvez tudo fosse uma imensa bobagem. E nessa igreja expulsaram esse demônio das costas dela. Depois de um tempo eu voltei a conversar com ela, nós somos amigos até hoje. E às vezes ela fica lembrando desse cara, porque o relacionamento foi muito forte. E assim, eu falo pra ela que o passado não tem que ser lembrado. Eu falo pra ela que ela é uma nova criatura, então ela não tem que ficar guardando essas mágoas, esse remorso e nem presa nisso. Porque ela ainda fica falando, não, mas ele fez isso pra mim, Romário, ele fez esse trabalho na minha vida, trabalhos de magia negra. E eu falo pra ela que quanto mais ela acreditar nisso, né? Quanto mais ela acreditar nisso, mais sujeito a essas coisas ela vai estar, entendeu? Então assim, hoje ela mora na casa da mãe dela, a mãe dela não mora mais lá, a mãe dela tá morando com um namorado agora, comprou uma casa, a mãe dela, mas deixou a casa para as filhas. E assim, a condição que ela vivia antes comparado com hoje é muito melhor. Talvez a solidão na vida dela exista, porque ela virou uma menina muito fechada, ainda mais por questão do gosto, né? O interesse dos relacionamentos que ela tinha antes, agora tá na igreja, mudou o tipo de homem, mudou o tipo de conduta, mas necessidade material ela não tem mais, de ficar alugando uma casa aqui e ali, ou de ficar passando fome. E é isso, cara, né? Foi isso que me fez acreditar de fato que Deus existe. Então toda vez que eu tô me sentindo um cara importante demais, grande demais, toda vez que eu me sinto grande demais, que eu acho que eu sou o dono do mundo, eu lembro disso. Eu lembro o quanto eu estava fraco, o quanto eu estava vulnerável. Então, assim, tem coisas na vida da gente que a gente não vai conseguir resolver, né? Tem coisas na vida da gente que a gente não vai conseguir resolver, mas nunca vai conseguir resolver só. Então, assim, é uma questão muito complicada. É uma questão muito complicada, por quê? Porque quando você é ateu, você tem que ser o seu próprio Deus, né? Eu não estou criticando ateu, longe de mim. Deus sabe todas as coisas. E naquele dia daquela queda, eu percebi que eu não queria ser o meu próprio Deus. Tá entendendo? Eu não queria que minhas forças estivessem só em mim. Eu não queria que eu fosse responsável por todas as ações da minha vida, né? Eu entendi que algumas coisas fogem do nosso próprio potencial, da nossa capacidade. Dá tchau pra mim, profeta. Tchau, Sérgio. Dá tchau, tu já vai sair, tá bom.
Entendeu? E assim, nesse dia eu entendi. Eu sempre soube, mas nesse dia eu tive uma compreensão maior. Não importa quão grande você acha que é, vai ter algo que você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir resolver. E é nesse momento que o toque de Deus vai aparecer. Só que algumas pessoas acham que é sorte, né? Algumas pessoas acham que é coincidência ou que é acaso. E eu não levei para esse lado, né? Entendeu? Eu não levei para esse lado. Então, assim, o maior exemplo de ateu que virou cristão é o Nando Moura. Ele era um ateu forte mesmo, assim, no conhecimento dele. Ele é um YouTube famoso, né? E eu acompanho ele há muito tempo e eu sempre vi que ele era um cara sempre sujeito a mudanças e mudanças positivas, né? E ele era um ateu muito forte mesmo, que batalhava contra a ideia de Deus e tal. E hoje em dia ele é cristão. Então, assim, tem um momento na vida de todo homem que todo homem vai ter uma experiência, né? Com o Criador. Claro, quem não acredita não vai ter experiência com Deus, vai ter experiência com a casa. Tem um momento que a sorte vai ser grande demais. Só que eu não acredito em sorte. E eu também não acredito em acaso. Existem várias leis nesse mundo. Uma delas é a lei da gravidade. Tudo que está no alto, a tendência é cair um dia. E a lei de Murphy também, que inevitavelmente tudo que tem que acontecer vai acontecer. Então, assim, eu não acredito em acaso e nem acredito em sorte. Eu acredito em esforço, em luta, mas eu também acredito que existem coisas que fogem da nossa própria capacidade. E quando essas coisas fogem da nossa própria capacidade, a gente precisa de uma ajuda. E nem sempre a ajuda humana é suficiente. Eu já vi muitos pais que, que não acreditavam em nada, em momentos de dificuldade para ajudar seus filhos, e irem até em centros espíritas. Porque tem um momento na vida do homem que ele precisa da ajuda de tudo, né? Tudo que for necessário, espiritual. Não, cadê a outra extensão, moço? Usa a outra extensão aí. A da do. Que a senhora não usa a extensão da televisão aí? Mas a extensão da televisão é grandona. Daqui que remende esse pedaço aí. Pois traz aqui, eu vou remendar. Não, traz. Não, pois pega toda a televisão aí. É, então é isso, né? Deixa testemunhos pra lá. Pessoal, 2 horas da tarde eu vou estar em batalha aqui. Quem puder acompanha, viu? Ontem foi muito bom. Me ajudou muito essa batalha, em questão de financeira também. Então, caso alguém quiser participar aí, eu vou batalhar à tarde. Vou começar a batalhar mais vezes no TikTok. Isso, a senhora traca agora aí, ó. Agora a senhora traca aí, a senhora consegue. Ai, meu Deus do céu, tem que fazer. Moço, não tá nem na tomada, a senhora tá com medo de quê? Coloca aqui primeiro, ó. Ai. Moço, é só ligar uma extensão. Mas como é que a senhora vai pegar choque se não tá nem na tomada? Vai, vem. Leva lá pra dentro. Essa extensão só vem até aqui, ó. Puxa aí, vai. Pega a outra aí, manda aí. Deu certo?
Calma aí, não bota na tomada ainda não. Vai. Põe. Tudo certinho. De nada, de nada. Precisa procurar extensão na internet, não. Tem extensão por aí. Tem extensão nos comércios aí. Vê se liga aí a máquina. Não puxa muito, não. Não puxa a extensão, não. Ligou? Ligou? Tá ligando, não? Agora ligou. Desculpa, pessoal. Desculpa, eu tava resolvendo ali o negócio. Então vamos lá falar sobre o livro de Ruth, né? Que é o foco. Aí eu queria deitar. Eu queria deitar a câmera, mas a live vai cair. Eu tenho certeza que a live vai cair se eu deitar a câmera. E se eu deitasse a câmera, o enquadramento ia ficar melhor, porque depois eu baixo a live e posto no YouTube. Vamos supor que alguém da minha família tenha um encosto, mas por que tu tá supondo isso? A gente não pode supor essas coisas, entendeu? A gente não pode supor esse tipo de coisa. Às vezes, não é porque... Às vezes, assim, o caso da minha amiga é um caso, né, pessoal? Assim, a pessoa pode achar, talvez o caso da minha filha ou da minha irmã seja igual. Talvez seja, talvez não seja. Por quê? Porque hoje em dia ela namorou um carinha assim, satânico. Pois é, Rose, mas só que assim, pode ser e pode não ser. É mais provável que não seja do que seja, né? Porque hoje em dia a maioria dos jovens se envolvem com rock and roll e tal e ficam nessa conversa de satanismo pra cá e satanismo pra lá. Mas não tem nada a ver com satânico. Não tem nada a ver com satanismo e tal. E assim, às vezes é só revolta mesmo. Ela ficou com problemas psicológicos, a tua filha? Pois é, pode ter sido isso. Pode ter sido também só frustração. Um relacionamento que não deu certo, ou se apegou demais ao rapaz, ou começou a curtir demais alguns estilos musicais e tal. A mente jovem, ela é muito modificada, entendeu? O que o rock tem a ver com isso? É justamente isso que eu quero explicar, Samurai. Tipo, o testemunho que eu acabei de falar da minha amiga foi um testemunho de uma suposta, enfim, né? E o testemunho dela foi de um suposto espírito sobre ela mesma, assim. Mas tem gente que não, tem gente que só curte um rock mesmo e tem aquele sentimento revoltado. É isso que eu quero dizer, para não haver extremismo, né? Para que os pais não saiam por aí achando que tudo que os filhos estão fazendo é porque o demônio está influenciando, entendeu? Então, assim, tem coisa que é espiritual e tem coisa que é só revolta mesmo, é só meninice, sacou? Não tô falando que é o caso da sua filha. Só tô dizendo para ter cuidado, para não julgar errado, porque senão você pode acabar
levantando o ódio da pessoa por você, né? Imagina só um pai que tem um filho revoltado por causa de algum estilo musical que ele escuta ou por causa da própria vida mesmo, porque de alguma forma os jovens hoje são tudo revoltado. E aí o cara acha que tudo é o diabo, né? Aí faz o moleque ficar mais revoltado ainda, porque já tem a revolta com o mundo e depois com revolta pro pai ser extremista religioso. Então é isso, tem que ir com calma, não vamos confundir as coisas, né? Entendeu? Ah, vocês são muito amigos? Ah, ok. Bom dia, 1º de maio, feliz dia do trabalhador. É mesmo, hoje é dia do trabalhador. Rapaz, eu não sabia disso não. Ah, deitado fica melhor mesmo, Janete, mas eu vou deixar assim porque assim dá pra me responder as perguntas das pessoas, né? Acima de tudo, as pessoas querem participar da live. Pô, então feliz dia dos trabalhadores pra nós, né? Tem alguma passagem na Bíblia que fala sobre amizades? Tem muito, né? Tem muito. Sem contar que falso amigo ou amigo ruim, influência negativa, eles prejudicam muito. O próprio filho de Salomão, ele perdeu o império todo por causa das amizades, que ele foi preferir ouvir os amiguinhos dele do que os anciões. Da mesma maneira como tem muito jovem hoje perdendo muita coisa porque prefere ouvir os amigos do que os pais, né? Tem gente que prefere ouvir todo mundo, menos os seus familiares. Então, assim, cuidado com os falsos amigos. Roboão, ele perdeu o reino de Israel. Ele reinou só sobre Judá porque ele foi ouvir o conselho dos amigos dele. O próprio Salomão dá conselho também acerca das falsas amizades. E a Bíblia também fala: me diz com quem tu anda que eu te falo quem tu és. Vamos bombardear a tela. Taca o dedo. É isso aí, obrigado. Então vamos lá para o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele tá 320. É uma coisa interessante, Ruth. Vamos lá, 320. Ô, Pablo, brigadão, obrigado mesmo. Caraca, Pablo, muito obrigado. Eu acho engraçado essas pessoas que chegam querendo provocar a gente com relação a trabalho, né? Tipo, querendo ofender a pessoa, né? Tipo, é tal dia, dia do trabalho. Esse cara aí eu já bloqueei ele umas 3 vezes já. Ele sempre insiste nesse negócio de querer me ofender com esse negócio de trabalho. Parece que é uma coisa sem maldade, mas tem uma intenção maldosa por detrás. As pessoas acham que trabalho é só você pegar numa enxada e capinar um terreno. As pessoas não imaginam que trabalho seja você estudar, absorver conhecimento. Elas não vê também o seu esforço. Eu tô tentando fazer um canal meu do YouTube crescer também, que gera uma renda. Só que tem gente que não tem esse tipo de visão. Acha que trabalho é só aquele trabalho forçado que você faz e não sabe por que faz, que você não gosta, na maioria das vezes. Entendeu? Então, assim, há muitos tipos de trabalho, meu brother, né? E nem todos eles envolvem o uso da força, nem todos envolvem o braçal, tá bom? E é isso, né? Mais tarde eu vou estar fazendo a live aqui de batalha mesmo, e isso vai me render uma graninha, eu creio nisso. Ontem rendeu, e é isso. Isso, a gente tem que fazer o que gosta. Porque quando você faz o que gosta, você não está trabalhando, você está se divertindo, né? Acho que a pior coisa que tem é você ir para o mesmo lugar todo dia sem saber por que você está indo. O interessante do livro de Ruth, pessoal, é que fica depois do livro de Juízes. E o livro de Juízes serve para mostrar que o povo de Israel precisou ser incentivado a voltar para Deus várias e várias vezes, né? Então, assim, Josué foi o primeiro juiz também,
do povo de Israel. Quem desrespeitasse, nossa, Josué transpassava. E aí depois disso vem vários juízes, né? Sansão é juiz, Samuel, Jefté, Débora e a própria Esther, ela age como juíza de Israel para salvar o povo. Então Deus vai levantando juízes nesse caminho, né? E agora a gente entra em Ruth, porque o período do tempo de Ruth já passou do tempo de juízes, já passou do tempo de Josué, mas aquela questão da lei ainda está recente. E a gente começa a ver na história de Ruth sobre as misericórdias imerecidas de Deus. As pessoas pregam que só o povo de Israel tinha salvação, mas a Bíblia nunca disse isso. Entendeu? A Bíblia nunca falou isso. Porque a prostituta Raabe, ela foi salva pelo povo, ela foi levada para viver junto com o povo. E Ruth é moabita, tá entendendo? Ruth é moabita. Então, assim, a salvação era para todos, mas infelizmente nem todos queriam a salvação. Por que o povo de Israel foi o povo selecionado para ter a salvação? Porque Deus se apresentou, mas só quem quis dar crédito quando Deus se apresentou foi Abraão. A primeira vez que a gente vê Deus se apresentando aqui, tirando o período do Pentateuco, né, de Gênesis principalmente, que Deus fala com Adão e Eva, e depois vem Caim e Abel, e vem todos aqueles patriarcas. Tirando isso, o homem comum que foge desse foco todo de patriarca, dos primeiros nascidos, é Abraão. E quando Abraão nasce, ele vive no meio de um povo que adora vários deuses. Então, assim, o Deus cristão, que é o Deus que nós adoramos, é o primeiro e único Deus monoteísta que sai de um meio politeísta. Tá entendendo? E isso é muito importante, por quê? Porque Abraão, ele dá crédito ao que ele escuta. E Abraão, ele nega todos aqueles outros deuses e ele segue o Deus verdadeiro. Essa atitude dele faz com que o povo dele seja abençoado. E o povo de Abraão é Isaac, e depois Jacó. E Jacó gera os 12, aí o povo de Israel. Não porque Deus tinha um povo exclusivo, mas porque Deus prometeu para a única pessoa que deu crédito ao que Deus falou naquela época, que o seu povo seria salvo. Entendeu? Aí depois disso, Jesus Cristo vem e já explica quem é o povo de Abraão. Porque por muito tempo foi pregado errado. Né? Foi pregado que o povo de Abraão era o descendente de Abraão. E Jesus vem e fala assim, não é o sangue, é a conduta. Tá entendendo? Então, assim, a conduta de Abraão foi ouvir Deus, seguir Deus. E a conduta de todos aqueles que são considerados filhos de Abraão é ouvir Deus e seguir Deus. Tá entendendo? E assim nós entramos em Ruth, que também é uma filha de Abraão. E vamos começar com o capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ocorreu que no período em que os juízes julgavam, então o livro de Ruth é do mesmo período do livro de Juízes, né? A Bíblia não mostra qual era o juiz que estavam julgando no período de Ruth, qual dos juízes que estavam julgando. Mas assim, no reinado dos juízes, entendeu? Por quê? O último juiz que existiu foi Samuel, não é verdade? Aí depois de Samuel, quem é que assume? Assume um rei, aí já não é mais juiz, aí já é o período dos reis, entendeu? Então assim, Ruth surge no período dos juízes, que Deus levanta juiz para salvar os povos. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe. Belém de Judá, né, pessoal? Foi de Judá que saiu Jesus Cristo. Jesus é filho de Davi, né? Pelo menos em carne, descendente. Ele, suas mulheres e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. Elimeleque, eu não tô lembrado do significado, mas é algo parecido como o Senhor é o meu Deus, algo do tipo. É um nome de adoração a Deus. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion, eles não são nomes positivos. O Malom e Quilion são nomes de fraqueza, né? Quilion, não sei se significa filho da desgraça, mas é algo do tipo. Entendeu? Então, o nome Malom e Quilion são nomes de fraqueza. Uma coisa que a gente tem que observar aqui é que naquele período os nomes eram dados conforme o nascimento, conforme o acontecimento da época ou conforme a característica da pessoa, da criança que nascia. Por exemplo, Jacó, ele era liso,
e ele estava segurando a perna do seu irmão, por isso Jacó, que segura pelo calcanhar. Esaú era peludo, por isso Esaú. Isaac, porque Sarai riu, né? O nome do teu filho vai ser Isaac. Por quê? Porque tu riu. Isaac significa riso. E mais tarde Jacó é mudado para Israel, porque ele já não é mais o enganador. Então, assim, o nome era dado conforme a condição do nasciturno, da pessoa que nascia, ou a condição da época, um acontecimento, né? A própria filha, a própria mulher de um dos filhos de Eli chama o nome do neto de Eli quando nasce de Acabu, ou algo do tipo, Acabu, porque tinha se acabado a glória de Israel, quando a Arca da Aliança foi roubada. E aqui a gente vê Malom e Quilion, que são dois filhos fracos. Malom e Quilion são fracos, né? Eles são muito fracos. E aí o que acontece? Filhos fracos, eles não suportam muita coisa. Os nomes costumavam ter significado. Sim, naquela época sim. Né, Pablo? Os nomes costumavam ter significado. Então o que acontece? Né? Elimeleque, Noemi e seus dois filhos resolvem sair de Belém de Judá. Por quê? Porque veio uma fome sobre aquela terra. E essa comparação, ela se inicia com a mesma representação da parábola do filho pródigo. Tá entendendo? Só que a diferença é que o filho pródigo se afasta do seu pai porque quer. E Elimeleque e Noemi se afastam de Judá porque sentem a necessidade. Mas a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: Deus não mandou Noemi ir embora. Tá entendendo? Deus não mandou Noemi ir embora. Ah, mas a fome veio sobre a terra. Ok, a fome veio sobre a terra. Foi uma coisa que veio sobre a terra de Belém de Judá. Mas Deus não mandou Noemi ir embora. Então, assim, pessoal, existem momentos de dificuldade na vida da gente que a gente passa, mas a gente sobrevive. Mais tarde, quando Noemi volta, todo mundo que ficou em Belém de Judá está vivo e está bem. O próprio Boaz, que é o seu parente, está com uma fazenda enorme. Então, assim, aquela fome não matou ninguém. Sacou? Aqueles que confiaram em Deus e ficaram na terra tiveram sua recompensa. Aqueles que confiaram em Deus no momento de provação tiveram sua recompensa. Mas no momento de desespero, Elimeleque e Noemi e seus dois filhos saíram da presença de Deus, que era a terra de Belém de Judá, que tinha os costumes da lei de Moisés, e foram para uma terra dos Moabitas. Os Moabitas não tinham conhecimento sobre Deus. Eles adoravam deuses pagãos. A conduta deles era diferente. Então eles saíram da terra que manava leite e mel, que estava passando por um momento de dificuldade, uma terra em que Deus iria trazer o renovo, para ir para uma terra onde as pessoas cultuavam outros deuses, serviam outro tipo de doutrina, adoravam outro tipo de coisa, faziam outras coisas que não agradavam a Deus. Essa escolha não foi de Deus, que Elimeleque e Noemi saísse. Isso foi escolha deles. Então, assim, no momento de dificuldade, saiba que as escolhas que você vai fazer, elas são consequências mais tarde, que as consequências que você vai ter da escolha que você fez foi exatamente porque você fez essas escolhas, né? Porque tem muitas pessoas que pregam confiança em Deus, mas no momento de dificuldade fazem coisas que desagradam, né? No momento de dificuldade saem do seu lugar e vão para outro lugar, onde estão distante da sua família, onde estão distante de todo mundo, e lá que passam mais necessidade. Porque Belém de Judá estava passando por uma crise, mas todo o parentesco de Noemi estava em Belém de Judá. Então tem pessoa que fala assim, nessa cidade aqui eu não consigo emprego, mas não está morrendo de fome, né? Às vezes tem um pai, tem a mãe, tem uns parentes, tem um tio que contrata às vezes para dar alguma coisa, mas a pessoa não está morrendo de fome. Mas a pessoa pensa que a dificuldade é grande, sai de lá e vai para outro lugar, às vezes com o cara que conheceu, com a mulher que conheceu, chega lá, começa a passar necessidade e não tem ninguém que ajude. E aí começa a colocar a culpa em todo mundo, né? Menos nas suas próprias ações. Então, assim, Deus não mandou Noemi sair de Belém de Judá. Noemi poderia ter sobrevivido em Belém de Judá. Por quê? Porque todo mundo que ficou em Belém de Judá sobreviveu. Todos os parentes de Noemi estavam vivos. Ela não perdeu ninguém, a não ser o próprio parentesco íntimo dela, que foi o marido e os dois filhos. O restante estava tudo vivo. Por quê? Porque ficaram na terra que manava leite e mel. Boaz ficou lá, todo mundo ficou lá, os parentes ficaram lá e sobreviveram. Quem decidiu ir embora
se deu mal e a culpa é de Deus. A gente, em toda essa história aqui de Ruth, a gente vai ver uma acusação atrás de acusação. Noemi vai ficar acusando Deus ao longo do caminho pelas escolhas que ela e o marido dela fizeram. Entendeu? E morreu Elimeleque, capítulo 1, versículo 3 de Ruth, marido de Noemi. E ficou ela com seus 2 filhos, né? Malom e Quilion. Quem quiser pode dar uma pesquisada aí no Google ou em qualquer lugar sobre esses 2 nomes, Malom e Quilion, e vocês vão ver que esses nomes não são nome de força, entendeu? E baseado no que vocês já viram, né, que o nome era dado conforme o nascimento, às vezes das crianças, ou conforme o seu comportamento, ou característico, ou algum acontecimento, se o nome deles é nome de fraqueza, provavelmente os 2 filhos de Noemi eram filhos fracos. Provavelmente eles eram filhos que viviam em enfermidade, tinham algum problema. Hoje em dia não tem pessoa que vive com asma, com intolerância à lactose, com o mesmo de coisa? Pois é, né? Naquele tempo também existia. Então, assim, o nome desses rapazes denomina fraqueza. Então, assim, eles têm algum problema de saúde, algumas coisas. Eles não são tão fortes assim, igual a gente imagina, né? E é o que acontece? Noemi ficou lá com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E morreram também ambos, Malom e Quilion, né? Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Salve, Zé da bateria. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde esteve, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para... Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Tem pessoas que não compreendem isso, né? Porque tem mulher que fala assim, nossa, cara, eu casei, parece que o trabalho dobrou e aqui eu vejo que cada uma receberá descanso na casa de seu marido. Naquele tempo, as mulheres eram consideradas como descansadas quando casavam. A época era outra e algumas mulheres elas viviam apenas para se casar com alguém. E elas se sentiam completas, privilegiadas quando conseguiam isso. A primeira representação e comparação dessa parábola dessa passagem com a parábola do filho pródigo é exatamente essa. Noemi ouviu dizer que na terra de Belém de Judá tinha pão de novo, que Deus tinha visitado o seu povo. E quando vocês olham a passagem do filho pródigo, ele vai embora, né? Porque ele quer. O pai dele não manda ele embora, entendeu? Ele vai porque ele quer. Mas no meio do caminho, o filho pródigo perde muita coisa. E aqui a gente vê Noemi também perdendo muita coisa. Noemi perdeu os bens mais preciosos da vida dela. A mulher e seus filhos. Entendeu? Só que uma coisa que ela faz é reconhecer que Deus visitou a terra. Da mesma maneira como o filho pródigo pensa, nossa, a casa do meu pai, né? Os servos, mais servos, têm o que comer. E eu tô aqui morrendo de fome. Então, assim, eu vou voltar para casa do meu pai. E Noemi tem esse pensamento, eu vou voltar, né? Bom dia, Ana Paula Cardoso. Eu vou voltar para casa do meu pai, eu vou voltar para Belém de Judá. Só que Noemi já perdeu muita coisa. Então, assim, quando a gente decide agir por nossa própria vontade, sem medir consequências das nossas escolhas, porque a terra de Moabe não foi um bom lugar para ir. A terra de Moabe aqui representa o mundo, no contexto, entendeu? Porque na terra de Moabe não se tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Então, para fugir da fome, eles foram buscar salvação na terra de deuses pagãos. Então, assim, tem consequência. Deus não mandou Noemi ir para lá. Olha, ó, o rapaz trouxe o significado de Quilion. Quilion significa aquele que falha, né? Aquele que falha. Muito bom. Então, o significado já não é uma coisa muito boa. Aquele que falha, né? Então, assim, alguma coisa na vida dele deve ter demonstrado algo que fez ele ganhar esse nome, né? Então, o que acontece? Deus não mandou Noemi para o mundo.
e para a terra de Moabe. Mas o que Noemi perder lá, ela não pode colocar a culpa em Deus. Porque a escolha da pessoa é a escolha da pessoa. Às vezes a gente faz coisas por necessidade, por desespero, e depois tem a tendência de colocar a culpa em Deus. Não é verdade? Às vezes você passa por um momento de situação de dificuldade e resolve se prostituir. E aí acontece merda. Às vezes você passa por situação de dificuldade e resolve roubar. E aí você vai preso. Então, assim, Deus não é culpado pelas perdas que você tem por causa das suas próprias escolhas. Porque Deus não mandou você fazer aquilo que você fez. De maneira alguma, Deus aconselhou o seu povo a sair da sua terra. De maneira alguma, Deus falou para o seu povo ir para a terra de Moabe. Então tem coisas que a gente faz porque a gente quer e a gente não pede nem para Deus uma orientação, né? E quando acontece besteira, quando a gente se prejudica, a gente tem um costume de colocar a culpa em Deus, como se Deus fosse o responsável pelas nossas atitudes, né? Tem alunos que não estudam e reprovam na prova e ficam chateados com Deus. Tem pessoas que traem suas esposas e depois suas esposas largam e ficam chateados com Deus. Tem pessoas que roubam e vão presos e ficam chateados com Deus. E tem pessoas que saem da sua terra, perto dos seus parentes, só porque não tem um emprego ou porque está difícil, vão viver em outro lugar buscando melhoria, claro, mas se dá mal e colocam culpa em Deus. As pessoas nunca admitem que são consequências das suas próprias escolhas. Elas nunca querem admitir que Deus não tem nada a ver com isso, né? E as perdas que essas pessoas vão tendo ao longo do caminho, elas vão colocando sobre os ombros de Deus. Porque os filhos de Noemi eram fracos. Elimeleque, eu não sei o motivo dele morrer, mas os filhos dela eram fracos. E eles não suportavam muitas coisas, e eles morreram no meio do caminho. Isso não é culpa de Deus, porque eles morreram na terra dos Moabitas. E na terra dos Moabitas não é mais jurisdição de Deus. Deus pode agir com seus filhos em qualquer lugar. Mas às vezes a gente busca ajuda em outros lugares e quer que Deus esteja conosco lá, sendo que Deus ficou em Belém, Judá. Não que Deus não seja Deus de todo mundo, mas a escolha deles foram ficar em Moabe. E Moabe tinha outros costumes, tinha outros deuses, inclusive Malom e Quilion se misturam com as filhas dos Moabitas, Orfa e Ruth. E é essas a protagonista da história, Ruth, né? Porque Orfa é uma bajuladora. Orfa, o significado da palavra Orfa é bajuladora. E o significado da palavra Ruth é flor de lótus, uma coisa assim, é um nome bonito. A Orfa é bajuladora. E chega no momento que Noemi resolve voltar para sua terra e ela fala para Orfa e para Ruth, vocês podem ir porque vocês não têm mais obrigação comigo. Paz, Alex, seja bem-vindo. E aqui é o momento do choro, pessoal. Aqui é o momento do choro. E ela fala assim, tornai minhas filhas, ide-vos embora, que já sou muito velha, sou para ter filho. E ainda que eu tivesse filho, esperariam vocês meus filhos crescerem, né? Para que fossem seus maridos. Naquele tempo o costume judaico era o seguinte, costume hebreu, né? As esposas que perdiam seus esposos procuravam marido na parentela, entendeu? Então assim, é interessante isso porque a gente também pode fazer uma analogia ao próprio Davi. O pecado de Davi não foi só adulterar e matar, né? Davi cometeu 5 pecados e o último foi furto. Roubo, Davi roubou, né? Então assim, quando Davi se casa com Batseba, ele comete um outro pecado, que é o de roubo. Davi não tinha direito de se casar com Batseba, não porque ele adulterou e matou o marido dela, mas porque segundo o costume da lei de Moisés, a mulher tinha que procurar um novo marido na sua parentela, na parentela do seu marido morto, para dar para a parentela do marido descendência. Mesmo que o filho fosse de Davi, ela se casaria com um homem e esse homem carregaria a descendência de Urias, né? O primeiro filho que nascesse seria considerado de Urias, e assim Urias teria descendência e não seria dado como um homem que veio sem ter descendência. Só que isso foi tão desagradável aos olhos de Deus que houve consequências graves, inclusive o primeiro filho dessa relação não nasceu. Então, assim, quando Noemi fala, eu não tenho condição de ter mais filhos, e mesmo que eu tivesse filhos, vocês iriam esperar eles crescer, ela está falando sobre esse costume, né? Esse costume de Moisés, procurar um esposo na descendência. Só que essa é a primeira prova de incredulidade da própria Noemi, pessoal. Noemi se esqueceu da lei de Moisés, ou pelo menos ela só está lembrando do que serve para ela lembrar. Noemi está desesperada, ela está aflita e ela está amargurada. Não é à toa que o nome dela vai se tornar Mara, que significa amargura. Porque se Noemi tivesse um pouco de lógica,
ela falaria o seguinte: olha, eu tenho parentes em Belém de Judá e vocês são duas moças, né? Se vocês quiserem continuar seguindo os costumes judaicos, os costumes hebreus, né? O costume do meu povo israelita, vocês podem ir comigo para ajudar, ser judia comigo, e vocês podem escolher algum entre os parentes lá, se vocês quiserem, porque era a mulher que escolhia, não era nada forçado. E aí, se vocês se agradarem de alguém, vocês podem escolher. Assim vocês dão descendência para Quilion e Malom, e o meu esposo também, Elimeleque, não vai ficar sem descendência. E assim eu não preciso ser uma mulher amargurada. Mas no desespero as pessoas se esquecem da lei de Deus. No desespero as pessoas se esquecem de tudo que têm aprendido, porque no desespero as pessoas só pensam em si próprias. Elas só pensam nas suas próprias ações e elas só pensam nas suas próprias capacidades. Noemi não era mais capaz de dar para essas mulheres o que elas procuravam, mas Deus é. E Noemi se esqueceu de colocar Deus à frente, porque a partir desse momento, Deus é o culpado aos olhos de Noemi por todas as desgraças que estão acontecendo na vida de Noemi, como muitos de nós temos esse costume de culpar a Deus por todas as desgraças que acontecem no mundo, não é? E muitas das vezes são consequências das nossas próprias escolhas, entendeu? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Quem está chorando? As mulheres. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nesse exato momento, essas duas antagonistas dessas histórias, elas trazem uma alusão para a nossa própria vida. Todo mundo tem na sua vida uma Ruth e uma Orfa. Você sabia disso? Né? Todo mundo tem na sua vida uma Ruth e uma Orfa. Tem pessoas que choram, te beijam e te abraçam e falam que não vão te abandonar e vão embora. E tem pessoas que choram, te beijam e te abraçam e insistem em ficar contigo. Entendeu? Tem pessoas que no momento de dificuldade te abandonam e vão embora. Por quê? Porque são bajuladores. Esse é o significado da palavra órfã. Bajuladora. Entendeu? Quem quiser pode dar uma pesquisada também no Google, não tem problema. Ela era uma bajuladora. Ela falava da boca para fora. Ela chorou, ela prometeu, ela jurou. Mas ela não insistiu porque ela não quis ficar. E tem muita gente na vida da gente que sempre está conosco quando tudo vai bem. Porque enquanto os dois filhos estavam vivos, Quilion e Malom, né? Órfão estava junto. Mas depois que ela viu que não existia mais nenhuma necessidade, que ela não conseguiria receber nada ficando com Noemi, que já era uma mulher que ia ficar sozinha no mundo, o que foi que ela fez? Ela viu, não tem mais nenhuma vantagem para mim ficar aqui do lado dessa mulher, né? Então ela chora, ela geme, ela promete rios e fundos, mas ela abandona. E na vida da gente sempre tem uma órfã, cara. Sempre tem uma órfã. Entendeu? Sempre tem uma órfã, né? Sempre tem alguém ali que tá contigo, você tá trabalhando, você tá com tudo, você tá bem, tá aqueles amigos lá ao seu redor, bebem cachaça contigo, participam de festas, né? Às vezes você paga substâncias para eles, você empresta dinheiro e o cara tá falando para ti que nunca vai te abandonar. Na primeira situação de dificuldade, ele te abraça, ele fala que vai dar tudo certo, ele fala que tá contigo pro que der e vier, mas ele vai embora. Por quê? Porque são palavras vazias. Tá entendendo? E isso é uma órfã. O que mais tem? Já passei por isso. Pois é isso mesmo. Mas a Ruth se apegou nela. O mais interessante aqui é que Ruth está se convertendo ao cristianismo. Que naquele tempo, claro, não era cristianismo, né? Era a lei de Moisés. Pessoal, só um aviso aqui pra vocês, viu? Quem puder, segue lá no YouTube, que eu vou repostar essas lives todas aqui do TikTok lá, né? Caso você queira dar uma reassistida ou ver conteúdos que você que você perdeu, dê uma passada lá. É Profeta do Bem, viu, pessoal? Tudo junto. E me sigam aqui também no TikTok, né? Me sigam no Instagram também, se puder.
Então vamos continuar. E aí Ruth falou, não vou te largar, eu vou ficar contigo, né? Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me insista para que te abandone, e não me afasta de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa passagem é muito forte porque quando minha irmã se casou, ela falou essa frase aqui com o marido dela. Né? Então vou até repetir, né? Aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth está falando o seguinte, olha, eu não estou mais nem aí para os deuses pagões que os moabitas adoram. Se órfão quis voltar, o problema é dela. Entendeu? Então, assim, quando você conhece a verdade, necessário é que você insista nela. E Ruth conheceu a verdade. Esses 10 anos que ela conviveu com Noemi, ela conheceu sobre um Deus verdadeiro, que era o Deus do povo judeu, que era o Deus que habitava nas alturas. Ela ouviu falar sobre as maravilhas que Deus tinha feito no Egito. Porque isso era passado de boca em boca, de geração a geração. E aqui nós vemos uma pessoa tentando se converter e uma pessoa se afastando da fé. Enquanto Ruth quer conhecer Deus e se aproximar mais, Noemi quer afastar ela e insiste para que ela volte para os seus deuses. Porque a própria Noemi não confia mais em Deus. Porque tem momento na vida da gente que a gente começa a receber recompensas negativas por causa das nossas próprias escolhas. Nós colocamos culpa em Deus e nós afastamos as pessoas que querem conhecer Deus. Porque o nosso testemunho serve para salvar muita gente. Mas tem vezes que a gente mesmo já não acredita mais tanto e começa a se desviar. E acaba querendo desviar aquela mesma pessoa que a gente aproximou. E é por isso que é necessário 2 do que 1, mesmo que a salvação seja individual. Porque enquanto a fé de Noemi está abaixando, a fé de Ruth está aumentando. E agora o processo de convencimento inverteu, né? Não é mais Noemi que vai convencer Ruth que Deus existe. Agora é Ruth que vai convencer Noemi que Deus existe e que ele ainda vai agir e muito na vida dela. Porque tem um momento na vida da gente que aquela pessoa que estava perdida é que vai ser a tua salvação. Porque o teu testemunho serviu para afastar ela da mentira que ela tanto seguiu. E ela vai persistir naquilo a tal nível que quando você próprio começar a se afastar, ela vai tentar te aproximar de novo. Entendeu? Então o Ruth está falando assim, eu não vou me afastar de ti. A partir de agora eu não quero mais. Teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Não foi à toa o testemunho que você deu para mim. Se você está se afastando, eu vou te aproximar de novo, né? Essa era a conduta de Ruth. O crédulo se tornando incrédulo e o incrédulo se tornando crédulo. Inverteu as posições aqui. Um pagão está se tornando um cristão. E o cristão está ficando pagão. Noemi está revoltada com Deus. E Ruth está alegre com Deus. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara significa amargura. E a primeira representação aqui que a gente vê sobre a condição física, espiritual e mental dessas duas moças é a observação do povo. A palavra de Deus fala que o povo se comove quando vê Noemi. Então, assim, a gente vê Noemi num estado degradante. Já não é mais a mesma Noemi que saiu de Belém de Judá. Os anos se passaram. Claro, ela envelheceu um pouco, né? Mas, acima de tudo, ela está quebrada. O mundo quebrou Noemi. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas passam por experiências negativas e resolvem agir por conta própria, criam seus próprios planos, se dão mal
E quando elas estão se voltando novamente para a presença de Deus, as próprias pessoas que nunca se afastaram observam essas pessoas e pensam: o que foi que aconteceu com ela? Né? O que foi que aconteceu com ela? E era essa observação do povo. O povo olhava assim: essa mulher saiu para buscar melhorias e ela voltou numa condição pior do que a que ela saiu. Nós ficamos aqui na terra que não tinha comida. A terra veio fartura, estamos bem. Mas essa mulher aqui que abandonou a terra, abandonou os nossos costumes, está voltando numa situação degradante. E a própria Noemi fala: eu não me chamo mais Noemi. Mudou-se tudo, agora eu sou Mara. Tá entendendo? Capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. E era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Pois foi e chegou, e apanhava espigas nos campos após os segadores. E caiu-lhe em sorte um campo da parte de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. O significado do nome Boaz também é um significado muito positivo, muito bom. Eu não lembro o significado agora. Eu sabia o significado. Mas quem souber também pode trazer na live aqui que eu falo. Nessa passagem aqui a gente vê o dízimo. Entendeu? Quem não souber observar o dízimo aqui é porque talvez só tenha compreensão do dízimo do templo. Mas no período de Moisés existia três tipos de dízimo. Existia o dízimo da terra, que era esse dízimo aqui. Então, assim, segundo a lei de Moisés, o estrangeiro poderia entrar em qualquer terra que ele quisesse e ele poderia pegar do que caía no chão. Tá entendendo? O estrangeiro tinha que pegar e levar tudo que ele conseguisse com suas mãos. Ele não poderia arrancar as espigas diretamente do pé, mas tudo que estava no chão o estrangeiro poderia catar. Não só estrangeiros, como pessoas também menos favorecidas, pessoas pobres. Isso aqui é uma representação muito forte, porque Noemi não se lembrava disso. Tá entendendo? Então, assim, toda a história do livro de Ruth, a gente vê Ruth dando uma aula de lei para Noemi. Noemi que era para estar ensinando Ruth. Tudo isso que Ruth está fazendo, Ruth aprendeu com Noemi, mas Noemi não se lembra mais. Por quê? Porque no momento de dificuldade, a tendência é você se esquecer de tudo que você aprendeu com Deus. Tá entendendo? Então até isso era um plano de Deus para salvar vidas. Noemi voltou tão amargurada que não queria nem pegar comida para comer. Você está compreendendo? Era uma obrigação dos donos de terra naquele tempo deixar as pessoas entrarem e pegar. Era um costume. Se fosse contra isso, é contra a lei de Moisés, ele poderia ser levado até mesmo diante dos anciões, poderia até mesmo pagar indenizações. Isso aqui não é favor, é lei. Lei tem que ser obedecida. Então, um dos dízimos era esse, o dízimo da terra, né? Todo mundo podia entrar e pegar o que quisesse, que tivesse caído no chão. E aqui está uma moabita de deuses pagões fazendo a lei de Moisés ser executada enquanto uma judia criada na lei de Moisés, com todo aprendizado sobre os ensinamentos de Deus, não está lembrando disso, ou não se importa. E aí Ruth vai buscar e cai sobre o campo de Boaz. Boaz é parente de Noemi. Noemi não se lembra também disso. O desespero faz as pessoas, enfim, se esquecerem de todas as coisas que podem lhe salvar. Pegar a comida, Noemi já não quer. Apresentar Ruth para um possível remidor também não, porque ela não lembra da lei. E aí tá vivendo uma situação miserável. Por quê? Porque se esqueceu de tudo o que Deus planejou para ela. Não era para Ruth estar lembrando isso, era para Noemi estar lembrando. Só que tem um momento da vida da gente que a gente tá tão desesperado, tão cheio de agonia, tão cheio de aflição, que nada do que a gente aprendeu com Deus vem à cabeça. Só que isso também é um aprendizado de misericórdia. Deus não está com raiva de Noemi.
como Noemi pensa. E Deus entende a dor de Noemi. Não é fácil perder o marido e os filhos. Só que Deus quer dar para Noemi uma lição. Enquanto Noemi está acusando Deus, Deus está trabalhando em prol de Noemi. Ele quer que o nome dela volte a ser Noemi. Mara não é um bom nome para ela. Ela está totalmente desesperançosa. Ela acha que nunca mais vai segurar uma criança nos braços. Ela acha que a descendência dela morreu. E Deus é tão misericordioso que Deus está trabalhando por meio de Ruth para abençoar tanto Ruth, quanto Boaz, quanto Noemi de Com. Esse é o plano de Deus, essa é a estratégia. Tu saiu da minha terra, eu te trouxe para cá, tu tá passando por essa situação porque tu não tá mais lembrando da minha lei. Se tu não tá lembrando da minha lei, eu vou fazer tu lembrar por meio de alguém que nunca nasceu aqui. O significado do nome de Boaz é rapidez e força. Obrigado, Lândia Souza. Olha aí a Lândia. O significado do nome de Boaz: rapidez e força. E aqui acontece o primeiro ato de amor à primeira vista, né? Aqui é uma compreensão do livro de Ruth, viu, pessoal? Não é uma pregação, oh meu Deus. É só para vocês terem mais entendimento sobre isso. Claro que a maioria da galera que está aqui já sabe. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntará com as minhas moças. Acontece aqui o amor à primeira vista, capítulo 2, né? Olha só o comportamento de Boaz. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor é convosco, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Rapaz, que tipo de patrão e funcionário tem essa dinâmica de comportamento no dia a dia? Ninguém, né? Aqui a gente tá vendo aqui o caráter desse homem chamado Boaz. Ele era o dono daquelas terras, mas ele olhava para os seus funcionários e falava: o Senhor vos abençoe. Hoje em dia tem patrão que chega na empresa e fala assim: se tu vacilar, tu vai ser demitido hoje. Trata a pessoa com humilhação, né? Tem meio mundo aonde tu saiu. Se tu for demitido, tem outro aí para te contratar. Coloca sobre as pessoas cargas pesadas. E ainda se dizem cristão. Tem muitos que fazem tudo isso, tratam um funcionário como escravo e se dizem cristão. E aqui está um comportamento de um cristão verdadeiro. Humildade. O cara é rico, tem mesmo de terra, e ele chega nos funcionários e fala assim: ó, o Senhor vos abençoe. O Senhor seja convosco, né? E os funcionários, o Senhor lhes abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, minha filha? Não vais colher a outro campo, nem tampouco passa daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai ao vaso e bebe, do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou que fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito. E disse ela: acha eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gazelas deixai a colher, e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha.
e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apunhou, e foi quase uma éfa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu a sogra o que tinha apanhado, e também tirou e deu-lhe o que lhe sobejava, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Essa representação aqui é uma representação de amor à primeira vista. Quando Boaz vê Ruth, Boaz se apaixona por ela. Mas Boaz era um homem tão culto que ele não quer interferir na escolha de Ruth. E essa paixão não é só pela beleza de Ruth, porque Ruth era muito linda. Não é à toa que o nome dela é Ruth, né? Só que o que mais faz Boaz se agradar de Ruth é o fato de Ruth não ter abandonado Noemi no momento que Noemi mais precisou. Entendeu? Tudo que a gente faz tem alguém nos observando. E o nosso testemunho chega em todo lugar. Às vezes você ajuda uma pessoa que está passando fome, em segredo. Mas mesmo assim alguém vai saber dessa história, porque a própria pessoa vai contar. Então quando Ruth entra pela porta daquela cidade com Noemi, o povo começa a espalhar de boca em boca. Essa mulher não abandonou. E a conduta de Ruth também, né? É muito importante. O comportamento dela, ela poderia ter feito qualquer coisa da vida dela depois da morte do marido. Mas ela não se achou no direito de fazer isso, por quê? Porque Noemi precisava dela. Entendeu? E agora a gente vê que a própria Noemi já está começando a se lembrar de Deus e ela faz o primeiro ato de glorificação ao Deus Todo-Poderoso. A mesma Noemi que está só acusando Deus de ter perseguido ela, de ter derrubado ela. Agora ela fala assim, ó, bendito é o Senhor, que não deixou sua benevolência nem com os vivos nem com os mortos. Por que nem com vivos nem com os mortos? Porque mesmo morto, Elimeleque, Elimeleque, Malom e o outro rapaz aqui, Quilion, eles seriam justificados, eles teriam justiça. O nome deles ia continuar, a prole deles ia continuar. Tá entendendo? Porque quando Noemi vê isso, ela vê uma oportunidade. Não deixou nem com os vivos nem com os mortos. Este homem é meu parente. Então Noemi está começando a se lembrar da lei de Moisés. Segundo a lei de Moisés, Ruth quer dizer o quê? Rapaz, é flor de alguma coisa, né? Flor de boto, flor de loto, uma coisa assim. Se alguém souber aí o significado, tragam para a live, que eu também não estou lembrado. Mas é flor de alguma coisa. Entendeu? Então, assim, isso aqui é mais do que uma ajuda, é uma oportunidade. Quando Noemi sabe que é Boaz, Noemi pensa, ó, eu tô perdendo tempo. Ruth é jovem. Boaz ainda tá na idade de ter filhos. Eu vou começar a articular um plano para unir esses dois. Porque, segundo a lei de Moisés, Boaz não poderia se apresentar para Ruth como um pretendente, pessoal. A lei servia para a mulher nessa parte. Nessa parte da lei de Moisés servia exclusivamente para a mulher. Era a mulher que tinha que tomar a atitude. Era a Ruth que tinha que tomar a atitude de escolher um novo marido da descendência do falecido. Como Ruth já está compreendendo toda a lei, porque ela vai praticar o dízimo, ela vai pegar nos campos de Boaz. Como Ruth já sabe sobre o Deus verdadeiro e ela aprendeu muito sobre Moisés, sobre a lei de Moisés, nesse período de tempo, né? Ruth, ela também tem que ter esse conhecimento de que quem tem que tomar atitude é ela. Ó, o significado do nome de Ruth, beleza e companheira. O outro aqui, amiga. Muito bom, obrigado. Também tem esse outro significado que é flor de loto, flor de alguma coisa. Mas enfim. Aí o que que acontece? Noemi começa a se lembrar da lei.
E aí no capítulo 3 de Ruth, e disse-lhe Noemi sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira. Porém, não te faça ser conhecida ao homem Boaz, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobre-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me dissestes farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre por causa do vinho, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os seus pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu-se, voltou e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu é o meu remidor. Na lei de Moisés, existem algumas regras para que o homem possa ser remidor. A mulher que querer ter o homem como seu remidor, ou como substituto do seu esposo falecido, ela fazia isso que Ruth fez. Tiraria a sandália dos seus pés, esse comportamento. E aí ela anunciaria para ele que queria ter ele como remidor. Por que remidor, pessoal? Porque não é só um marido. A obrigação do remidor, segundo a lei mosaica, era de tomar a esposa do seu parente falecido como sua esposa, mas ele também tinha que tomar todas as suas dívidas. Mas a observação é, ele não saberia quais eram as dívidas dessa esposa. Então, se ela tivesse comprado umas roupinhas no mercadinho da esquina, ele tinha que pagar. Se a sua herança fosse uma terra e a terra tivesse dívidas, ele também tinha que arcar com essas dívidas. Então, assim, era um tiro no escuro, entendeu? Ser o remidor poderia dar para alguém falência total. Sem contar que comprometia também a descendência. Porque o filho que nascia dessa mulher seria considerado o filho do que morreu. Dessa maneira, a herança seria repartida de maneira diferente. Nem todo mundo estava apto a ser o remidor. Então Boaz manda Ruth ir para sua casa, para onde está Noemi. Porque existe outro homem na linha de sucessão que pode tomar o lugar de remidor. Na lei de Moisés, o homem que escolhesse não ser o remidor, ele tinha que tirar os seus sapatos, suas sandálias, descalçar perante os anciões de Israel e levantar para o alto e anunciar que não era um remidor, né? E todo Israel zombaria desse homem. E ele seria afamado como o homem dos pés descalços, ou como aquele cujos pés estavam descalçados. E isso não era uma fama boa. Poucas pessoas queriam fazer negócio com um homem desse, porque ele era considerado um covarde, por não cumprir a lei e por não querer deixar descendente ao seu parente morto. Claro, isso é a antiga lei, a antiga doutrina. Isso não serve mais para os dias de hoje. Não sei se os judeus ainda vivem debaixo dessa lei. Nós não vivemos. Mas essa representação também nós podemos levar para o contexto de Cristo. E Ruth é a sua igreja, ou os perdidos. Ruth estava perdida porque não tinha conhecimento da verdade. Ruth adorava outros deuses pagãos. Ruth não tinha esperança. Mas quando ela começou a ouvir falar sobre um Deus verdadeiro, ela começou a entregar o seu coração a ele. E assim Jesus Cristo salva Ruth. Boaz salva Ruth. Da mesma maneira como Jesus Cristo nos salva. Entendeu? Pagando todas as nossas dívidas. Da mesma maneira como Boaz vai pagar todas as dívidas de Ruth. Jesus paga nossas dívidas com sangue. Jesus é o remidor da igreja. Esse significado dessa passagem de Ruth está na Bíblia porque vai muito além só de uma história de amor. Isso aqui é uma história de salvação. Ruth estava perdida e foi encontrada. Mas para que ela fosse salva era necessário um remidor.
Ela tinha um conhecimento sobre Deus. Ela amava Deus, ela adorava Deus, mas ela ainda tinha dívidas. E essas dívidas precisavam ser arcadas. E aí Boaz assume o papel de Cristo e arca com as responsabilidades de pagar as dívidas de Ruth. Jesus Cristo paga as dívidas nossas quando nós decidimos se voltar para Deus. Porque nós não tínhamos a oportunidade de conhecer Deus de fato. Mas quando nós tivemos essa oportunidade, que foi apresentada por meio de Cristo, e nós conhecemos Cristo, nós éramos similares a Ruth. Só que ainda faltava um remidor. E aí Jesus ele sobe naquela cruz do Calvário para pagar pelas dívidas que nós já tínhamos. De maneira que todo aquele que se volta para Cristo tem Cristo como seu remidor. E Cristo paga as suas dívidas. Cristo paga as dívidas com o quê? Com sangue. E aí acontece também, né? E aí Boaz manda Ruth para casa. Por quê? Porque não existiria interesse em salvar Ruth. O outro remidor não ia querer salvar ela. Por quê, pessoal? Se Boaz não manda Ruth para casa, o outro remidor poderia ver Ruth. E assim, ele não se importaria com a dívida porque ele acharia Ruth muito agradável. Então, por questões de carne, desejos carnais, o outro rapaz que poderia ser o remidor poderia se interessar por Ruth. Então, assim, no papel de remidor, Boaz quer remir Ruth por amor à pessoa de Ruth, as atitudes de Ruth, o comportamento de Ruth. Boaz tinha muitas moças à sua serventia, mas nenhuma delas lhe agradava. E todas essas moças provavelmente seriam bonitas. Mas Ruth, além de ser bonita, agradava Boaz por causa da sua atitude. O comportamento dela foi que definiu essa salvação. Boaz se agrada dela por quê? Porque ela decidiu fazer o bem. Ó. Ela saiu do meio dos deuses pagãos, ela foi para a terra de Belém de Judá, ela viveu com Noemi, não abandonou Noemi, isso foi muito agradável aos olhos de Boaz. Só que o outro remidor poderia se encantar pela beleza de Ruth, mas ele não tinha interesse nenhum de remir Ruth. E a gente vê isso quando Boaz manda Ruth para casa de Noemi, porque se ela fosse vista, o outro remidor poderia remir ela por interesses carnais, na aparência de Ruth. Então, assim, não houve interesse nenhum em salvar o mundo. Nenhum outro nome se apresentou para lhe salvar e para me salvar. Por quê? Porque não existia nada em troca. Não existia uma paga. Tá entendendo? O que você poderia oferecer para Cristo? Nada, né? Mas a partir do momento que a gente é salvo por Cristo, a gente pode não oferecer nada para Cristo. Mas uma coisa muito importante a se fazer é reconhecer Cristo na vida, que já é grande coisa. Havia, pois, há muito tempo esse costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti, e descalçou o sapato. Quando ele descobriu que tinha que pagar todas as dívidas da Ruth, o remidor não quis assumir ela. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, vocês são testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto vocês são testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, nós somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E pôs no seu regaço, e foi sua ama,
E as vizinhas lhe deram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Entendeu? Então, assim, o mais interessante é que Deus não só abençoa Ruth e Boaz, Deus também abençoa Noemi de combo. Noemi, que já tinha perdido as esperanças, começa a se lembrar de Deus novamente e Deus começa a mostrar benevolência no meio dela. Então, assim, pessoal, o mais importante de Noemi é o seguinte: parem de se comportar como Noemi. As coisas ruins acontecem na nossa vida, mas quanto mais nós reclamar de Deus, mais fica difícil Deus resolver o problema. Tá entendendo? Então, enquanto Noemi estava reclamando, ela não estava lembrando de como tinha que se comportar. Quando Noemi começa a se lembrar de Deus e para de reclamar, ela vê uma saída no final daquele túnel. Ela vê que existe uma esperança. Ruth casa com Boaz e nasce filhos. E eu vou ser ama de leite. E eu vou carregar a descendência. E não vou mais precisar, né, ficar chorando dizendo que Deus me tirou tudo. E outra coisa também, Noemi, ela é falada para ela que Ruth vale para ela mais do que 7 filhos. Tem muita gente que está do nosso lado, que nos ajuda, mais que muitos parentes, né? Vamos valorizar também as pessoas que nos levantam. E essa é a história de Ruth. É uma história de amor de Deus pela sua igreja. Também uma história de arrependimento e mudança. E também é uma história de que algumas pessoas que são fiéis têm a tendência de se desviarem por causa das dificuldades da vida. E que mostra também que as nossas ações são consequências, trazem consequências negativas para nossas vidas e que nem tudo que acontece com nós foi porque Deus quis, né? Espero que vocês tenham gostado da história de Ruth. Sim, o vídeo vai para o YouTube. E eu finalizo essa live. Mais tarde, 2 horas da tarde, eu vou fazer uma live de batalha, pessoal. E quem puder participar na live, mandando presente, apareçam. Vou começar a fazer live de batalha durante a tarde para levantar uma grana, né? Então apareçam lá, dê esse incentivo. E obrigado a todos, né? Tem 160 pessoas na live. No YouTube eu não sei quantas pessoas vai ter. E dobrem seus joelhos e orem a Deus. Mais vale 160 pessoas orando a Deus do que só uma pessoa orando. Mas a história de Ruth, ela serve muito mais para nós do que muitas coisas que a gente vê na vida. Não é só uma história de romance. A gente pensa que, oh meu Deus, é uma história de amor. Não, é uma história de desastres, uma história de sofrimento, mas também uma história de superação e de mudança. Entendeu? E, então é isso. Adeus e até 2 horas. Bom dia, José Primo. Chegou no final da live. Vai assistir no YouTube. Obrigado. Então, assim, mais tarde eu vou estar fazendo live com a moça e ela vai estar no outro lado da live. E tem muita gente que fica ofendendo a mulher e tal, dizendo que a mulher se acha demais. Pessoal, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Tem pessoa que fala, tira essa mulher da live. Não, pessoal, pelo amor de Deus, né? Os seguidores dessa mulher pularam pra minha live e me mandaram rios de presente. E aí tem gente que acha errado também, que fala, cara, é errado ficar fazendo live de batalha. Não, pessoal, não é errado, né? O TikTok, ele sobrevive graças a essas lives. Ele paga pra estar online aqui, entendeu? Porque é muito caro manter as pessoas online. E outra coisa, pessoal, sinto muito falar isso, né? Mas é necessário. Tem pessoas que falam, irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. E Deus começa a abençoar a gente, as pessoas se incomodam. Então, assim, as pessoas falam, Deus vai te abençoar. Mas se a Eliana aparecer na minha casa e me chamar para me participar do programa dela, isso não é benção, né, de Deus. E tem pessoa que fala assim, Deus vai te abençoar. E se alguém pedir o meu peixinho para me mandar alguma coisa, as pessoas não concordam, porque isso não é de Deus. Aí falam, Deus vai te abençoar. E se alguém quiser contar um pouco minha história para me ajudar com alguma coisa, as pessoas não gostam, porque isso não é de Deus. Então, assim, tem muita gente que fala, Deus vai te abençoar, mas não quer que Deus abençoe. Como é que Deus vai abençoar, pessoal? Deus vai abençoar como Deus vai descer do céu, né? Deus vai descer do céu assim e vai falar, pega, Romário, né? Isso aqui tudo é teu.
Não é assim, pessoal. Deus abençoa por meio das outras pessoas. Entendeu? Então, assim, eu não tenho condição de te ajudar. Não, não precisa ter condição para me ajudar. De maneira alguma, eu quero que você me ajude de maneira forçada. Mas assim, não se incomode com as pessoas que têm condição de ajudar. Entendeu? Porque tem pessoas que ficam, Deus vai te abençoar, irmão. Eu quero que tu se dê bem. E quando as pessoas começam a ajudar, as pessoas se incomodam porque não acham certo. Então, assim, averiguem melhor essa maneira como vocês acham que Deus abençoa. Deus abençoa por meio das pessoas, pessoal. É dessa maneira que Deus abençoa. Deus não desce do céu e faz essas coisas, não. Entendeu? Deus só faz o impossível. E às vezes Deus faz alguém levar uma cesta básica na tua casa. E é isso. Você tá precisando de comida, Deus faz uma pessoa levar a cesta básica na tua casa e você, eu não quero, porque Deus vai me abençoar. Entendeu? Deus já tá abençoando. É assim que Deus abençoa. Entendeu? Então é isso, ó. Quem quiser criticar a live que eu vou fazer de batalha, critique à vontade, né? Falem o que quiser. Porque tem gente que diz, irmão, mas eu gosto mais quando tu fala da Bíblia. Mas eu tô de manhã todo dia falando da Bíblia. Isso aqui eu nunca mudei. Isso aqui sempre foi o foco. E essas mesmas pessoas, às vezes, que falam isso, não estão de manhã vendo a palavra. Né? Entendeu? Não estão aqui vendo a palavra. E é isso. Outro profeta de TikTok mandando o pessoal ler a Bíblia. É melhor mandar o pessoal ler a Bíblia, cara, do que mandar o pessoal ler fofoca, né não? O que é melhor pra você? É melhor incentivar o povo a ler a Bíblia do que incentivar a ver o Big Brother. Não é verdade? Meu amigo, eu não tô com paciência pra bater cabeça com gente como você hoje, não. Pronto. Simples, né? A minha paciência tá, entendeu? Não tô paciência pra bater cabeça com esse tipo de gente, não. O cara chega com o barco andando, não entende nenhum contexto do que a gente tá falando, só ouve o finalzinho, já julga conforme o que tá ouvindo, aí vem querer cagar na live dos outros. E não dá certo, né? Entendeu? Então eu expliquei todo o contexto aqui, expliquei o livro de Ruth, conversamos sobre... Expliquei todo o contexto sobre como Deus abençoa, e aí chega alguém com o barco andando aos 5 segundos do segundo tempo, querendo dar uma de gostosão. Aí não dá certo. Aí é melhor fazer dançar. Entendeu? Então, assim, ó, do muito falar vem o erro. E melhor é ouvir do que falar, né? Então, assim, primeiro escute antes de fazer um julgamento. Eu não tenho nada contra crítica. Crítica serve para construção. Apesar de que crítica só é dada quando é pedida. Mas, assim, chegar com o barco andando e ficar expondo ideia que não tem nada a ver, só mostra que você é, no mínimo, intolerante. Ou um extremista. Sei lá, lunático, eu não sei. Tem gente que é assim. Tem gente que não escuta nada, mas julga muito, né? Entendeu? Então julgue menos e escutem mais. Adeus, pessoal. Quem quiser também dá uma passada no link do meu TikTok aí. E o meu canal do YouTube é Profeta do Bem, tudo junto, viu, pessoal? Sigam lá para acompanhar mais coisas. Tchau.